Prosseguindo aqui, agora a segunda carta de Pedro. Eu estou no slide número 33, como visão panorâmica, né? Faz parte do grupo de epístolas gerais. O autor é o próprio Pedro. A data aproximada é de 60 a 68 depois de Cristo. Ele escreve de Roma e aos mesmos judeus dispersos da carta anterior. O versículo-chave é a 2 Pedro 3,18, que traz o seguinte ensinamento para nós. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Então é um combate. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Persevere, continue, combata. O autor, né, Pedro, se identifica claramente como sendo esse autor. Ele se designa como o servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele se vê como um servo submisso ao senhorio de Cristo e como um representante autorizado do próprio Senhor Jesus, divinamente ordenado e diretamente comissionado. O slide de número 35, como mensagem e propósito, Pedro enfatiza a prática da vida cristã. Com esse propósito, o autor escreve a seus leitores advertindo-os contra falsos mestres e as influências negativas que eles podem exercer na vida moral. Isso aqui é muito recorrente nas cartas, né? Praticamente todas as cartas que a gente estudou até agora, a gente percebe, né, todos os escritores ressaltando a necessidade de combater os falsos mestres, os falsos ensinamentos, que isso era muito comum no início da igreja, né? Infelizmente, a gente vê isso hoje também, muito comum na atualidade, né? Mas a gente precisa combater. Como que a gente combate o falso mestre? Aprendendo certo, né? Quando a gente aprende certo, a gente se sente capaz de combater aquele que está ensinando errado. A carta acentua o verdadeiro conhecimento de Deus enquanto enfrenta o falso ensino e encoraja os destinatários a perseverarem as virtudes cristãs em meio aos vícios do mundo. O slide de número 36, como contribuição à Bíblia, Pedro faz conexões fortes com o Antigo Testamento e desafia sua audiência a uma vida cristã autêntica. Ponto de número 2, tendo estado com Jesus, quando pela primeira vez Jesus falou de sua volta, Pedro enfatiza a certeza da segunda vinda. Então ele traz esse tema na segunda carta. Ele diz para os dispersos, né, os judeus dispersos, olha, fica tranquilo, Jesus Cristo vai voltar. Eu estava lá no dia, ele falou, eu sei, ele vai voltar. O terceiro ponto é a palavra de Deus que recebe a primazia nessa segunda carta. Pedro insiste na importância da Escritura para guiar e preservar a nossa fé. Como curiosidade da segunda carta de Pedro, os autores do Novo Testamento adaptavam as formas literárias de sua cultura ao comunicar o Evangelho. Olha que interessante isso, olha só. Em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 5 ao 7, diz assim, ó, e vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Então, ele adaptou aqui uma forma literária para ensinar um crescimento até que nós possamos alcançar o amor. O termo grego para iludir evoca o pescador que tenta atrair e capturar os peixes com uma isca. Olha que interessante, ó, no 2,14, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Então ele está falando aqui do engano, da ilusão que os falsos mestres faziam com o povo naquela época. E ele está ressaltando
a necessidade de combater esses falsos mestres que eles estavam iludindo. Ainda no século I, o termo elementos já indicava, né, as entidades como a terra, o ar, o fogo e a água. Como que é isso? No 3:10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual dos céus passarão com grandes tondos, os elementos arderão, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então os elementos já estavam indicados aqui. Como tema, o slide de número 38 diz assim, 3 temas importantes para a gente aprender nessa carta. O crescimento espiritual. Pedro está no fim da sua vida, né? Lá no 13 ao 15 do capítulo 1, ele ressalta ele, tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, ou seja, nessa capa que ele tem, né, que ele tinha, despertá-los com admoestações. Então ele estava dizendo assim, olha, eu estou aqui, quando eu estiver nesse tabernáculo, eu vou despertar vocês com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já o tem revelado. Então Cristo já tinha revelado para ele que estava próximo à ida dele, né? Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Então ele fala para aqueles homens, aqueles judeus dispersos, né? Que ele estava no fim da sua vida e que veria muitas dificuldades ainda. Ele expressa preocupação com seus leitores no que diz a respeito à permanência na fé e ao crescimento no discipulado. Ainda como tema, ele vai tratar das falsas doutrinas. Pedro faz soar o alarme contra falsos mestres, que representam a maior ameaça à fidelidade dos cristãos. E o último ponto é a certeza da volta de Cristo. Uma vez que a volta de Cristo é certa, os cristãos devem se preparar por meio de uma vida ética e fiel. Do versículo 11 até o 16 do capítulo 1, do capítulo 3, aliás, vai dizer justamente isso, a necessidade de ter uma vida ética e fiel, que é algo contemporâneo, né? A palavra de Deus, ela passa pelos séculos e alcança-nos, ensinando-nos agora, né? O slide de número 39, ele vai trazer um esboço. Então, o primeiro capítulo vai falar da fé cristã e a necessidade da santidade. O capítulo 2 vai falar dos falsos mestres, combater as heresias, né, que estavam sendo ensinadas. Vejam que é atual, é o que está acontecendo agora. E o capítulo de número 3 vai falar da fé, da volta de Cristo, trazendo a mensagem de esperança. Olha, vocês estão em dificuldade, vocês estão sendo perseguidos, perseverem na santidade, combatam as heresias e tenham esperança que Cristo vai voltar. Todos os 3 capítulos eles são permeados pela defesa da fé e esperança na volta de Cristo. O slide de número 40, ele vai falar um pouco aqui dos falsos mestres. Como que era isso? A presença dos falsos mestres, ela aconteceu no Antigo Testamento, estava acontecendo de novo. Assim como no meio do povo surgiram vários falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos profetas. Então Pedro, ele usa o Antigo Testamento falando, olha, a mesma coisa que aconteceu lá no passado, está acontecendo agora, e vai acontecer. E ele faz o quê? Ele faz uma figuração desses falsos mestres, tratando eles entre histórias e metáforas. Então no capítulo 2, no versículo 4, vai falar de anjos rebeldes, né? No versículo 5, no capítulo 2, vai falar da geração de Noé, que era uma geração perversa. No versículo 6 do capítulo 2 vai falar de Sodoma e Gomorra, que também era uma geração perdida. Então ele traz figuras históricas, traz ensinamentos históricos para ensinar que no Antigo Testamento teve problema também. E por último, a figura de Balaão, né, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus.
Então, como metáfora disso, no versículo 13 ele vai falar de nódoas e manchas, que são os falsos mestres, eles estão trazendo isso, manchando. Vai falar que eles são fontes secas, que estão no versículo 17, e névoas impelidas, né? Que são névoas que vêm tapar a visão do povo, vêm atrapalhar. Então ele traz esse ensinamento entre a história, traz a história à memória e faz uma metáfora. Ele traz figuras de linguagem para ensinar o povo que os falsos mestres iam trazer problemas para eles. O slide de número 41, já estou quase concluindo a aula hoje, tá, irmãos? Está bem produtiva, né? Bem rápida a aula, né? Porque ninguém está me interrompendo. Características dos... E a Rosângela está rindo aqui. Características dos falsos mestres. Aqui, nesse slide, eu trouxe as características que são ensinadas no capítulo 2. Então ele vai falar que esses falsos mestres eram cobiçosos, ímpios, insolentes, arrogantes, irracionais, adúlteros, gananciosos, vaidosos e corruptos. Vejam que essas palavras são do nosso convívio diário. A gente conhece pessoa cobiçosa, ímpia, insolente, arrogante, irracional, adúltera, gananciosa, vaidosa e corrupta. É o que acontece hoje. E o comportamento deles, né, desses falsos mestres, como era? Eles estarão dentro da igreja, eles introduzirão heresias destruidoras, terão muitos seguidores, difamarão o caminho da verdade, explorarão as pessoas com histórias inventadas, são impulsionados pela carne e desprezam totalmente as autoridades. Vejam bem se isso não é atual. Pedro, na sua segunda carta, ensinando aos judeus despertos, falando dos falsos mestres, dando as características dele, características atuais. E ainda como comportamento, né, para finalizar aqui a segunda carta de Pedro, eles falam do que não conhecem, falam mal do que não conhecem, vivem em completa devassidão, convencem os instáveis na fé. Então eles aproveitavam daquelas pessoas que estavam ainda, né, pegando no tranco, vamos dizer assim, que estavam meio sem conhecer, meio indo, meio vindo. Aí eles convenciam essas pessoas, extraviavam-se na injustiça, provocavam de desejos libertinos e seduziam os fracos. E ainda, para finalizar, eles faziam falsas promessas de liberdade. Vejam se isso não é atual. Bom, sendo assim, estamos concluindo agora essa aula de introdução ao Novo Testamento. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a vida de cada um.